Ok, e no vídeo passado que a gente meio que fez na mão, né? A gente meio que viu como derivar o beta. Mas agora a gente tem que voltar para ter o alfa, né? Porque os dados nem sempre vão estar desnormalizados. Quando a gente pega os dados normalizados, como eles estão aqui do lado esquerdo, né? A gente já falou que isso aqui é um desvio padrão e aqui é o fator de correlação. Voltar para a escala original só é voltar o desvio padrão aqui em x. E o R, que é a correlação que está entre menos 1 e 1, entende? É uma fração do desvio padrão de y, que também é uma unidade total, né? Você vê que isso aqui é uma fração do desvio de y. Então eu volto aqui também o desvio de y. Isso meio que gera essa noção de quê? Que a reta agora, entende? Ela tem a ver com o fator de correlação vezes S de y, que é o desvio de y, dividido por S dx. Entende? Isso é o beta. A gente meio que mostra visualmente, uma prova visual de como voltar para outra escala, né? A média volta para ser a média de x e de y, entende? Não vai ser mais entre 0 e 1 os dados. E beta agora vai ser R desvio de y dividido pelo desvio de x. Isso meio que volta os dados para a escala original e dá uma equação que é equivalente, porque aqui o desvio era 1, aqui eu só tenho o desvio. Aí você pode ver que é a mesma espaço sendo coberto, né? Tipo, aqui é a mesma unidade, um desvio e um desvio. E dá a noção de como computar o beta sem ter que quiser normalizar os dados. Basta usar essa equação aqui. Entendeu? Então agora que a gente meio que chegou nessa prova visual, como está aqui, né? Tipo S dx por S dy, a gente meio que pode tirar a nova equação de beta, que tem a ver com ΔY dividido por ΔX. Beta vai ser basicamente a correlação, que é R, que está aqui, SY, que é o desvio de Y, dividido por SX, que é o que está aqui. Pronto, temos o beta. Aí você fala, ok, Flávio, entendi o que você fez, eu tenho para fazer o beta, muito bacana. Mas e o alfa? Como é que eu chego no alfa? A gente tem que lembrar que tudo aqui é em média, né? Como é que eu chego no alfa na reta simples? Entende? Eu coloco o beta aqui e faço isso para um ponto. Meio que resolvo as equações para alfa, né? Eu vou fazer isso para todos os pontos. Entende? Tipo, então se eu tenho aqui agora a regressão com beta e alfa, primeiro passo, vamos computar o valor de beta. YI é a altura de uma criança, XI é a altura média dos pais. Beta é correlação vezes SY dividido por SX, desvio de Y dividido por desvio de X. E para um ponto, como é que eu resolvo o alfa? Eu resolvo a equação linear. Como é que eu faço para todos os pontos? Olha, se eu quero fazer para todos os pontos, eu vou tirar a média de tudo. Tirar a média dos dois lados. Então, o alfa melhor, que seria o alfa médio, né? Seria a média de y menos a média de beta xi. Mas a média de uma constante cai para fora, entende? Então fica a média de y menos beta, a média de x. Entende? Só fiz jogar isso para cá. Joguei isso para cá, né? Isolei o alfa e peguei uma média, uma tendência média, né? Então, assim, qual seria o alfa médio? Não é o alfa de um ponto. Entende? Então, o alfa médio, talvez fosse mais correto botar aqui uma barrinha aqui em cima até, mas a gente não faz. Entende? Eu vou tirar a média em y, menos média em x. A média da diferença eu posso quebrar, a constante cai fora, e aqui eu tenho qual é a resposta para o meu alfa. Bem simples. Com essa minha resposta para o meu alfa, entende? Eu tenho a solução da regressão. Para fazer uma regressão linear em Python, basta você primeiro computar a correlação. Está aqui o código de computar a correlação. Depois pegar a correlação, multiplicar pelo desvio de y e dividir pelo desvio de x. O alfa vai ser a média em y menos o beta, que é a inclinação, a média em x. E você retorna alfa e beta de forma ótima. Isso é bacana porque assim dá uma visão estatística do que é a regressão linear, né? Tipo, dá uma visão que não é só aquela visão de álgebra computacional, mas de erros quadrados. A gente até fez aqui para uma dimensão, mas lá é feito para várias dimensões. Embora nós vamos sim voltar com isso nessa aula.
Só um segundo que ficou um pouco lento aqui. Ok, entendeu? Então, do ponto de vista de aprendizado de máquina, meio que voltando para uma discussão mais otimização, entendeu? A gente pode resolver o problema igual a gente resolveu para uma dimensão, entendeu? Para uma dimensão, a gente definiu uma função de erro, computou uma derivada e igualou a zero. Eu posso fazer a mesma coisa agora, ou melhor, para uma variável, né? Desculpa, para uma variável, não dimensão. Eu posso fazer a mesma coisa agora para duas variáveis, como está aqui, entendeu? Então, as duas variáveis são beta e alfa. Eu defino o erro, igual a tinha antes. Então, aqui eu tenho o erro, entendeu? E com esse erro, eu vou resolver o meu problema. O erro é yi menos beta x menos alfa, entende? Que é o erro dos dados que eu observo para o que eu estou tentando prever. E eu vou fazer o mesmo problema de antes. Eu vou começar com alguma solução qualquer, que não é a melhor, e computo o erro para todos os pontos. E eu vou trabalhar em cima disso. Então aqui eu tenho um erro para essa reta. Mais uma vez eu quero achar a reta ótima. Para fazer isso agora, eu vou definir uma função de perda. Só que essa função de perda é a nossa primeira função de perda no curso, que tem dois parâmetros. Entende? Nota que eu vou ter o θ, que é o mesmo que eu usei em risco. Entende? θ geralmente é o conjunto de parâmetros. E esse θ tem uma função de perda, ou o nosso risco, né? Que é o erro em função de alfa e beta. Y chapéu é a previsão. Y chapéu equivale à equação da reta, beta xi alfa. Y menos Y chapéu é o erro. Erro ao quadrado somado. E agora eu quero achar quais são os melhores parâmetros, ou os parâmetros que reduzem esse erro. Eu fiz isso no papel para um parâmetro, beta, quando o alfa era fixo. Eu já mostrei como resolver o alfa de outra forma. Você vai chegar na mesma resposta se você derivar isso aqui e igualar a zero. Então eu quero achar o valor, eu quero achar o conjunto de parâmetros θ, não o valor, que é alfa e beta, que minimiza a função de erro ou risco. Então minimize θ, ou melhor, ache o argumento θ que minimiza essa função aqui, que é um erro quadrado, onde θ são dois números, ou dois parâmetros. Para você resolver isso, e isso deve ter sido feito em álgebra computacional, então, você vai definir o vetor de parâmetros, você vai definir a função de perda, como está aqui, o erro ao quadrado, y chapéu é a previsão, lembrando sempre que y chapéu é uma previsão. Você vai, com essa previsão, aqui só expandindo o y chapéu, tá? Você vai ou usar a regra da cadeia ou expandir a forma, que eu expando a forma, que eu acho que é mais fácil para alguns alunos, né? Então, isso aqui expandido é igual a y ao quadrado menos 2xy menos 2 alfa y. Então, é basicamente pegar o quadrado que está aqui dentro, que vai ser essa equação aqui. E é fácil derivar, que é tudo soma, entendeu? Em algum momento, eu posso derivar isso em relação a alfa, que eu tenho um parâmetro alfa livre, que dá essa equação aqui. E eu posso derivar em relação a beta, que dá esta outra equação aqui. As duas, vocês podem ver, são bem parecidas uma com a outra. Entende? A primeira e a segunda são quase iguais, só que a segunda é multiplicada por xi. A gente vai explorar isso algumas aulas à frente, mas essa é a forma das derivadas. Entende? Se você pegar isso, quebrar e derivar, como é a derivada de y? O 2 desce, então vem aqui 2y. Como é a derivada em relação a alfa, né? Qual é a derivada disso aqui em relação a alfa? Meio que some, não tem alfa. Qual é a derivada... Desculpa. Qual é a derivada disso aqui em relação a alfa? Falei errado. Qual é a derivada desse termo aqui em relação a alfa? Não tem alfa, some. Desse aqui em relação a alfa, não tem alfa, some. Desse aqui, 2 alfa y. Derivado de alfa, cai fora, 2y. Esse aqui não tem alfa, some. Esse aqui tem alfa, 2 beta xi. 2 beta xi. Derivado ao quadrado, o 2 desce, está aqui a derivada. Faz a mesma coisa para beta. E aqui eu tenho as minhas duas derivadas computadas. E agora você pode igualar isso a zero e achar a resposta ótima. A solução está nesse link aqui, ela é um pouco chata de chegar, mas ela chega na mesma intuição de antes.
onde alfa é y médio menos beta x médio, e beta é a correlação dividida pelo desvio de x e y, que é equivalente a essa expressão aqui. Isso é basicamente equivalente à covariância de x e y dividido pela variância de x, que é igual à correlação desvio de y, desvio de x. A gente já mostrou esse termo aqui antes. A gente vai trabalhar mais com ele em ICD. Tá? E isso chega à nossa resposta final. Então isso aqui é uma solução razoável, né? Porque alfa simplesmente é o valor médio para um beta fixo. Entende? Então qual é o melhor valor dado que eu fixei o beta? E beta já foi um ótimo. Eu já achei ele de forma ótima antes. E o nosso modelo, ele tem uma interpretação bem simples, entende? Caminhar um desvio padrão em x explica R, que é a correlação de desvio padrão em y. Como o desvio padrão da variância do da dimensão, né? Então o desvio padrão de x está variando aqui, o de y está variando aqui, né? Esse caminhamento, meu mostra assim, olha, caminhei um desvio em x. O quanto que a reta sobe, ou o quanto que y deve esperar de subir, né? Então é esse R aqui, que é a fração. Então a correlação tem até uma interpretação clara, entende? É a fração do desvio de y, que é explicado pelo desvio de x. Quando a gente faz isso para os dados das crianças, entende? A gente acha alfa igual a 22,63, beta igual a 0,633, né? E isso meio que tem uma noção que é a seguinte, olha, independente da altura dos pais, os filhos vão ter mais ou menos 22 polegadas a mais, entende? E além disso, é o quê? O beta de 0,633 quer dizer que, olha, se eu caminho um ponto no desvio padrão dos pais, que eu tenho que saber exatamente qual é aqui, 63% disso vai ser explicado para os filhos, entendeu? Meio que dando essa equação. E é isso. Obrigado.